O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? É uma pergunta simples, mas a resposta não é tão simples assim. Quando nós esquecemos Deus, estamos desvalorizando a nossa vida. Ninguém valoriza a si mesmo quando não olha para Deus. Não olhar para Deus, não trabalhar para Ele, não reconhecer que a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Ele. Não fazer isso significa desvalorizar a vida, desvalorizar a criação. Ninguém valoriza a criação sem olhar para Deus. É olhando para Ele que nós valorizamos tudo. Valorizamos a nós mesmos e tudo aquilo que Deus quis que fosse criado. Quando olhamos para Deus, valorizamos os outros. Nós somos grandes talentos de Deus. A nossa vida é um grande talento. O que é que você está fazendo dela? É uma pergunta fundamental para não nos perdermos, para fazer um discernimento sério, para que quando chegar o fim de tudo, saber dizer ao Senhor, oferecer ao Senhor, até mesmo como Santa Teresinha, aqui estou com as mãos vazias. Mas por quê? Porque reconhecer que a vida dela foi toda de Deus e tudo que ela fez foi Deus que fez nela. É assim que nós devemos aprender com essa nossa Santa Teresinha do Menino Jesus. O Evangelho desse 33º domingo do tempo comum traz uma parábola, que é de um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um, 5 talentos, a outro, 2 talentos, e ainda a um outro, a um terceiro, 1 talento. Aqui é Jesus que chama os seus discípulos. Os discípulos são servos, são os amigos de Jesus, que Jesus vai confiar talentos. Primeiro de tudo, Deus já deu o dom da vida. São talentos naturais e talentos sobrenaturais. Vai dar aos discípulos a capacidade de perdoar. Não só perdoar sentimentalmente, mas aquele perdão divino, é Deus que perdoa. Vai dar ao discípulo o dom de celebrar a sua memória, a Santa Missa, os sacramentos, de servir aos outros. É um grande talento, aprenderam de Jesus a servirem aos outros. Jesus veio para servir, não para ser servido. Assim também Ele quer que o discípulo faça isso. Quando o discípulo começa a querer ser servido e a não servir, significa que não está fazendo render os talentos que Deus deu. Então, quando esse patrão volta, vai ter a prestação de contas. O primeiro que tinha 5, agora tem mais 5, tem 10. E nós veremos que vai ter 11. Vai ter 11, não 10, mas 11. Depois, o que tem 2 talentos vai ter 4. E o que tem 1 não fez nada com aquilo. Simplesmente, por causa do medo, escondeu num buraco. E quando o patrão vem, não é que estava com as mãos vazias, tinha uma, mas diz, não fiz nada. É o dom que nós recebemos. Deus deu o dom e aí chega diante de Deus, o que você fez com esse dom? Fiz nada. Enterrei, vivi só para mim. Não dei mais nada para ninguém, não fiz nada por ninguém, não realizei ninguém, nada. Então significa, quando nós fazemos isso, fechar-se em si mesmo, a autorreferencialidade que tanto fala Papa Francisco, esse mundanismo espiritual, significa que eu, quando me fecho em mim mesmo, eu me torno pobre, miserável, porque não faço render aquilo que Deus nos dá. Então, o patrão voltando,
Aí o outro vai ter 10, o outro vai ter 4, o outro vai ter um só. Então o que vai acontecer? Vai chamar aqueles que fizeram render os talentos, vão participar da alegria de Deus. É a santidade. É a santidade, participar da alegria de Deus. Aquele que não fez render não participará da alegria, mas participará de um sofrimento, de um choro, como está no final do Evangelho, no versículo 30. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque fechou-se em si mesmo. Já não guardava Deus, guardava o espelho, guardava a si mesmo, enterrou-se em si mesmo. Quanta gente, quantos de nós, religiosos, que estamos fechados em nós mesmos, autorreferenciais. Não estamos para Deus, estamos para nós. E as coisas mais sagradas que façamos, tantas vezes, não são para Deus, não para os outros, mas para nós. Isso é empobrecer, isso é enterrar o talento. Esse é um dos temas iniciais, um dos temas principais, melhor, da minha tese de doutorado que estou fazendo aqui em Roma. Que daqui a um ano, com fé em Deus, estarei terminando. Meus irmãos, leia esse Evangelho, faça uma meditação, aprofunde muito mais disso que eu disse, o Evangelho é muito mais rico do que eu disse, e seja um grande multiplicador dos talentos de Deus. Essa multiplicação ela se dá na paciência, no escondimento, se dá quando precisar mostrar, se mostra, quando precisar se esconder, se esconde. Mas se esconder aqui, não em si mesmo, mas em Cristo. Em Cristo. Esconder-se em Cristo é fazer brilhar a sua luz, não a nossa. Quando nós escondemos em nós mesmos, é a luz nossa que brilha. E no final, a felicidade. Quem se esconde em Cristo terá felicidade eterna. Quem se esconde em si mesmo terá choro, tristeza, sofrimento. O que é que você está escolhendo? O que é que está fazendo da sua vida? O que está fazendo das graças de Deus que insistem no seu coração, que bate a porta? A graça de Deus Deus quer colaboração. Deus quer a nossa participação na salvação, que é a resposta por meio da caridade, viver na verdade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.